Se você acha que nunca seria capaz de destruir o mundo inteiro por causa de uma única pessoa, então você nunca entendeu de verdade como a mente humana funciona. Porque a verdade é que ninguém começa sendo um monstro. Ninguém nasce querendo ver tudo acabar. Isso é construído. Isso é acumulado. Isso é resultado de dor, de perda, de frustração e principalmente de vazio. Porque quando alguém perde o sentido da própria existência, qualquer ideia que prometa acabar com essa dor começa a parecer aceitável. E é exatamente isso que transforma alguém comum em algo completamente diferente. E o mais assustador é que o Obito Uchiha nunca começou como alguém quebrado. Pelo contrário, ele era o tipo de pessoa que acreditava no mundo, que acreditava nas pessoas, que acreditava que tudo podia dar certo. Ele era otimista, sonhador, queria ser Hokage, queria ser reconhecido, queria proteger quem ele amava. Ele não era forte, não era o melhor, mas ele tinha algo que muitos não tinham: propósito. E é exatamente por isso que a queda dele é tão pesada. Porque quanto maior a expectativa, maior o impacto quando tudo desmorona. Porque quando alguém que já espera o pior vê algo ruim acontecer, isso só confirma a visão que já tinha. Mas quando alguém que acredita no melhor, perde tudo. Isso quebra completamente a estrutura da mente, quebra total. E no caso do Obito Uchiha, essa quebra não aconteceu aos poucos. Ela aconteceu de forma brutal, instantânea, sem tempo para processar, sem tempo para entender. Porque em um momento, ele ainda acreditava que podia mudar o mundo. E no outro ele estava soterrado, esmagado, descartado como alguém que não importava. Alguém que ficou para trás. Alguém que não conseguiu alcançar o próprio ideal. Fracasso. E esse tipo de experiência deixa uma marca muito específica. Porque não é só dor física. Não é só a perda momentânea. É a sensação de que você não foi suficiente. De que você falhou. De que você não conseguiu proteger. Não conseguiu ser quem deveria ser. E isso começa a corroer por dentro. Começa a transformar o propósito em dúvida, a esperança em questionamento, a identidade em instabilidade, porque ainda existia algo que sustentava ele, algo que ainda dava sentido para continuar, algo que ainda mantinha aquela chama acesa, porque enquanto ela existia, enquanto ele acreditava nela, enquanto ele pensava nela, ainda havia motivo para seguir, ainda havia algo que valia a pena, e isso cria uma dependência emocional muito forte. Porque quando todo o resto começa a falhar, a mente se apoia em um único ponto. E é aqui que começa a se formar algo extremamente perigoso. Porque quando você concentra todo o seu sentido de vida em uma única pessoa, você não está apenas amando, você está colocando toda a sua estabilidade emocional em algo que pode desaparecer. E quando isso desaparece, não sobra nada. Dependência. E quando o Obito Uchiha finalmente acorda, quando ele retorna, quando ele tenta voltar para a realidade, ele não encontra o mundo que ele lembrava. Ele encontra algo muito pior, porque o que ele vê não é apenas perda. É a destruição completa daquilo que sustentava ele. Ele vê a Rin morrer. E não apenas morrer, mas morrer pelas mãos de alguém que ele confiava. Alguém que ele admirava. Alguém que representava tudo aquilo que ele acreditava. Traição. E esse momento não é apenas triste. Ele é transformador, porque não é só a perda da pessoa que ele amava, é a quebra total da visão de mundo dele. Tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele defendia, tudo aquilo que ele via como certo desaparece naquele instante. E quando isso acontece, a mente precisa encontrar uma forma de lidar, porque ninguém consegue simplesmente aceitar uma dor dessa magnitude. Então ela faz o que precisa para sobreviver, ela distorce, ela adapta, ela reconstrói a realidade de uma forma que faça sentido. E no caso do Obito Uchiha, essa reconstrução não foi leve, ela foi extrema. Distorção, porque ao invés de aceitar que o mundo é imperfeito, ele decide que o mundo inteiro está errado. Ao invés de lidar com a dor, ele decide eliminar a causa da dor. Ao invés de reconstruir a própria identidade, ele abandona completamente quem ele era. E é exatamente aqui que o Obito Uchiha deixa de existir. E algo novo começa a surgir. Renascimento distorcido. E esse novo eu não carrega mais esperança.
não carrega mais empatia, não carrega mais aquele desejo genuíno de proteger. Agora existe apenas um objetivo, uma ideia fixa, uma solução absoluta para um problema que ele acredita ser impossível de resolver dentro da realidade. Porque se o mundo real só gera dor, então o problema não está nas pessoas, está na própria realidade. Rejeição da realidade. E é nesse momento que nasce uma das ideias mais perigosas que alguém pode desenvolver. A ideia de que a dor pode ser eliminada completamente. A ideia de que existe uma forma de criar um mundo perfeito. Um mundo sem perda, sem sofrimento, sem rejeição. E quando alguém acredita nisso de verdade, qualquer meio começa a parecer justificável. Ilusão de perfeição. E é exatamente aqui que o Obito, o Uchiha, deixa de lutar contra a dor e começa a lutar contra a própria realidade. E quando alguém chega nesse ponto, quando a realidade já não faz mais sentido, quando a dor se torna maior do que qualquer memória boa, a mente não busca mais cura, ela busca substituição. Ela precisa de algo que preencha esse vazio, algo que dê direção, algo que transforme sofrimento em propósito. Porque sem isso, a pessoa simplesmente desmorona. Necessidade de sentido. E é exatamente nesse estado que o Obito Uchiha se encontra quando cruza o caminho de Madara, porque o que ele encontra ali não é apenas alguém forte, não é apenas alguém experiente, é alguém que oferece uma explicação, alguém que pega toda aquela dor, todo aquele caos, toda aquela confusão e organiza em uma ideia simples. O mundo é falho. O mundo é quebrado. O mundo sempre vai causar dor. E se isso é verdade, então não existe solução dentro dele. Só existe uma saída: abandonar essa realidade. Ideia absoluta. E isso é extremamente perigoso. Porque quando alguém que está emocionalmente destruído encontra uma explicação que parece fazer sentido, essa explicação deixa de ser apenas uma teoria e se torna verdade. Porque não é sobre lógica, é sobre alívio. É sobre finalmente conseguir encaixar toda aquela dor em algo compreensível. Algo que justifique tudo o que aconteceu justificativa. E aos poucos o Obito Uchiha começa a aceitar isso. Não de uma vez, não completamente, mas o suficiente para começar a se afastar de quem ele era. O suficiente para começar a abrir mão da própria identidade. Porque manter quem ele era significaria continuar sentindo, continuar lembrando, continuar sofrendo. E isso é algo que ele já não consegue mais suportar. Rejeição do passado. E é exatamente nesse momento que surge algo ainda mais profundo. Porque ele não apenas aceita a ideia de um mundo falso. Ele começa a construir uma nova versão de si mesmo. Uma versão que não sente, que não hesita, que não questiona. Uma versão que existe apenas para executar um plano. Uma versão que não precisa lidar com a dor, porque ela simplesmente ignora tudo que a causou. Despersonalização. E é aí que nasce o Tobi, não como uma máscara simples, mas como um mecanismo de defesa, uma forma de se esconder da própria realidade, uma forma de criar distância entre o que ele foi e o que ele se tornou. Porque quanto mais ele se afasta do próprio passado, menos ele precisa lidar com ele. Identidade falsa. E isso explica completamente o comportamento dele, porque aquela forma infantil, aquele jeito aparentemente leve, aquela postura despreocupada, não é real. É uma construção, é uma distração, é uma forma de manter todo mundo afastado da verdade. E ao mesmo tempo, manter ele mesmo afastado de quem ele realmente é. Máscara. Só que existe um problema que ele não consegue apagar completamente. Porque por mais que ele tente fugir, por mais que ele tente reconstruir tudo, o passado não desaparece. Ele continua ali, influenciando cada decisão, cada escolha, cada ação. E isso cria uma contradição interna muito forte. Porque ao mesmo tempo que ele diz que o mundo não importa, tudo o que ele faz é baseado em algo que aconteceu nesse mundo. E quanto mais ele avança no plano, quanto mais ele se envolve. Quanto mais ele se aproxima de transformar aquela ideia em realidade, mais ele precisa reforçar essa nova identidade. Mais ele precisa se convencer de que aquilo é certo. Porque qualquer dúvida, qualquer hesitação, qualquer questionamento pode fazer tudo desmoronar.
autoconvencimento. E é por isso que ele se torna cada vez mais frio, cada vez mais distante, cada vez mais disposto a fazer o que for necessário. Porque nesse ponto não existe mais espaço para moral. Não existe mais espaço para empatia. Existe apenas um objetivo. E quando alguém reduz toda a própria existência a um único objetivo, tudo o resto deixa de importar foco absoluto. E é exatamente aqui que o Obito Uchiha cruza uma linha que não tem volta. Porque ele deixa de ser alguém que sofreu e passa a ser alguém que causa sofrimento. Não por prazer, não por maldade pura, mas porque na mente dele isso é necessário. Isso é parte do processo. Isso é o preço que precisa ser pago para alcançar a moral. E esse tipo de pensamento é extremamente perigoso. Porque quando você começa a justificar dor em nome de um objetivo, não existe mais limite. Sempre vai existir algo maior. Sempre vai existir um motivo mais importante. Sempre vai existir uma razão para continuar. E isso transforma qualquer ação em algo aceitável. Ausência de limite. E nesse ponto, o Obito Uchiha já não está mais tentando salvar alguém. Ele está tentando apagar tudo. E quando alguém chega nesse ponto, quando já não existe mais diferença entre o que é real e o que é ideal, quando a própria identidade foi construída em cima de uma mentira necessária para suportar a dor. A pergunta deixa de ser sobre o plano, deixa de ser sobre o objetivo e passa a ser sobre quem essa pessoa realmente se tornou. Identidade. Porque no fundo, o Obito Uchiha nunca deixou de ser aquela criança que queria ser reconhecida, que queria ser suficiente, que queria proteger quem amava. Isso nunca desapareceu de verdade. Isso foi enterrado, escondido, distorcido, mas ainda estava lá, influenciando tudo, mesmo que ele tentasse negar. E é exatamente por isso que o conflito dele é tão forte, porque enquanto ele tenta sustentar a ideia de um mundo perfeito, uma parte dele ainda está presa naquele momento, naquela perda, naquela dor que nunca foi resolvida. E isso cria uma luta interna constante, uma parte querendo seguir o plano e outra parte querendo simplesmente que aquilo nunca tivesse acontecido. E ao longo da jornada, isso começa a aparecer, não de forma direta, não de forma clara, mas em pequenos momentos, em hesitações, em olhares, em decisões que não são totalmente frias, porque por mais que ele tenha se transformado, ele nunca conseguiu apagar completamente quem ele era. Resquícios, e é exatamente isso que torna a queda dele inevitável, porque um sistema construído em cima de negação não se sustenta para sempre. Uma identidade baseada em fuga não resiste quando confrontada com a verdade. E quando essa verdade começa a aparecer, tudo começa a ruir, ruptura interna. E quando finalmente ele é confrontado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, quando ele é obrigado a encarar aquilo que evitou por tanto tempo, quando ele vê refletido em outra pessoa tudo aquilo que ele já foi um dia, o plano deixa de parecer tão sólido, a certeza começa a falhar, a convicção começa a enfraquecer. O problema nunca foi o mundo, foi a forma como ele lidou com a dor que o mundo causou. E essa é a parte mais pesada da história, porque o Obito Uchiha não é apenas alguém que se perdeu, ele é alguém que tentou fugir de si mesmo. Porque não importa o quanto você tente apagar o passado, não importa o quanto você tente criar uma nova realidade, não importa o quanto você tente convencer a si mesmo de que aquilo é o certo, a verdade sempre encontra um jeito de voltar. E quando ela volta, ou você desmorona. E no fim, o Obito Uchiha não queria destruir o mundo, ele só queria viver em onde aquela dor nunca tivesse existido. Se você chegou até aqui, já deixa o like, porque esse tipo de conteúdo dá muito trabalho para fazer. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos nesse nível. E comenta aqui embaixo qual personagem você quer ver no próximo vídeo, porque eu vou escolher um dos comentários para trazer aqui.